Você já se perguntou por que continua caindo nas mesmas tentações, mesmo depois de prometer a Deus que mudaria? Por que parece que toda vez que você se aproxima da vitória, algo invisível te derruba novamente? Hoje vou revelar algo que mudará sua perspectiva para sempre. Algo que as igrejas raramente falam, mas que está bem ali nas Escrituras. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, e você é o campo de batalha. Escute com atenção. O que vou compartilhar não é apenas teoria teológica. É a realidade crua de uma batalha que determina seu destino eterno. Uma guerra que acontece em dimensões que seus olhos não podem ver, mas que sua alma sente profundamente. Durante anos, pastores bem-intencionados nos disseram para apenas orar mais ou ter mais fé. Mas e se eu te disser que existe algo muito mais profundo acontecendo? Algo que explica por que você se sente como se estivesse lutando contra uma força invisível toda vez que tenta se aproximar de Deus. Você já notou como certas tentações parecem surgir exatamente quando você está mais determinado a mudanças? Como se algo ou alguém estivesse observando, esperando o momento perfeito para atacar. Isso não é coincidência, é estratégia. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Mas aqui está o que a maioria não entende. Esta guerra não começou quando você decidiu seguir a Cristo. Ela começou no momento em que você respirou pela primeira vez neste mundo caído. E o inimigo tem uma estratégia muito específica para a sua vida. Ele estudou você, conhece suas fraquezas, sabe exatamente quais botões apertar para te fazer cair. E usa 3 armas principais que funcionam em 90% das pessoas. Armas que ele aperfeiçoou, desde o jardim do Éden. A primeira arma é a luxúria dos olhos. Não estou falando apenas sobre pornografia, embora isso faça parte. Estou falando sobre qualquer coisa que faz você desejar o que não deveria ter. Aquele desejo ardente por mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer, mais de tudo que promete preencher o vazio, que só Deus pode preencher. A segunda arma é a luxúria da carne. Todos os desejos físicos que parecem incontroláveis. Vícios, compulsões, hábitos que você jurou que quebraria, mas sempre voltam mais fortes, como se tivessem vida própria. E a terceira arma, a mais sutil e devastadora, é a soberba da vida. O orgulho que sussurra que você pode vencer sozinho, que não precisa realmente da graça de Deus, que você é forte o suficiente, inteligente o suficiente, espiritual o suficiente para conquistar sua liberdade pelos próprios méritos. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Esta guerra já foi vencida. Há 2000 anos, na cruz do Calvário, Jesus não apenas morreu pelos seus pecados. Ele destruiu a autoridade do inimigo sobre sua vida. Quebrou as correntes que te mantinham preso. Abriu um caminho para uma liberdade que você nem imagina ser possível. Então por que você ainda se sente derrotado? Porque ainda cai nas mesmas armadilhas. Porque a vitória prometida parece tão distante da sua realidade. A resposta vai te surpreender. E está na história de um homem que estava exatamente onde você está agora. Deixe-me te contar sobre Marcos. 42 anos, bem-sucedido nos negócios, família aparentemente feliz, respeitado na igreja. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, uma guerra silenciosa que estava destruindo sua alma. Marcos tinha tudo o que o mundo considera sucesso. Casa grande, carros caros, conta bancária robusta. Mas toda noite, quando todos dormiam, ele se encontrava numa batalha que ninguém sabia que existia. Uma luta contra desejos que o envergonhavam, vícios que prometeu quebrar 1000 vezes, pensamentos que o faziam questionar se realmente era um homem de Deus. Ele começou pequeno. Uma olhada aqui, um clique ali. Só desta vez, dizia para si mesmo, Deus vai entender. Mas o que começou como curiosidade inocente se transformou numa prisão que consumia seus pensamentos, roubava sua paz e o afastava de tudo que realmente importava. Durante 15 anos, Marcos viveu uma dupla vida. Domingo na igreja,
cantando hinos com lágrimas nos olhos, genuinamente desejando ser livre. Segunda-feira de volta à escravidão, prometendo que seria a última vez. Terça, quarta, quinta. O ciclo se repetia como uma maldição. Ele tentou de tudo. Jejuns prolongados, vigílias de oração. Mudou de igreja 3 vezes, pensando que talvez o problema fosse o ambiente. Fez curso de libertação. Participou de grupos de apoio. Leu dezenas de livros sobre vitória espiritual. Nada funcionava por muito tempo. A esposa começou a notar. Os filhos percebiam que papai estava sempre ocupado demais ou cansado demais. Os negócios começaram a sofrer porque sua mente estava sempre dividida. E o pior de tudo, ele começou a duvidar se Deus realmente o amava, se era possível para alguém como ele ser verdadeiramente livre. Talvez eu seja um daqueles que Deus simplesmente não escolheu para a vitória, pensava Marcus. Talvez meu destino seja lutar contra isso para sempre. A vergonha se tornara seu companheiro constante. O medo de ser descoberto, sua obsessão diária. Mas Marcus não sabia algo fundamental. Ele estava lutando a batalha errada, com as armas erradas, contra o inimigo errado. Durante todos esses anos, ele tentou vencer a guerra no plano natural. Tentou usar força de vontade contra um inimigo sobrenatural. Tentou quebrar correntes espirituais com esforço humano. E quanto mais lutava, mais fortes as correntes pareciam ficar. O que Marcus não entendia é que toda vez que ele caía, não estava simplesmente tendo um deslize moral. Ele estava sendo sistematicamente atacado por forças que estudaram sua personalidade, seus padrões, seus momentos de maior vulnerabilidade. Forças que tinham um plano muito específico para sua destruição. O inimigo sabia exatamente quando atacar. Nos momentos de estresse no trabalho, depois de brigas com a esposa, quando se sentia rejeitado ou incompreendido, quando estava fisicamente cansado ou emocionalmente vulnerável. Como um predador experiente, esperava o momento perfeito para disparar suas armadilhas. E Marcus caía toda vez, porque estava tentando ganhar uma guerra espiritual com táticas carnais. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. Mas tudo mudou numa noite de dezembro. Marcus estava no limite. Havia prometido a Deus pela 1000ª vez que mudaria. Havia jurado para si mesmo que desta vez seria diferente. E havia falhado novamente, de forma mais devastadora que nunca. Sentado no chão do seu escritório, às 3 da manhã, com a família dormindo no andar de cima, Marcus chegou ao fim de si mesmo. Não havia mais lágrimas, não havia mais promessas. Apenas um vazio profundo e uma pergunta que rasgou sua alma. Deus, você realmente pode libertar alguém como eu? Foi nesse momento de total rendição que Deus começou a lhe revelar verdades que mudaram tudo. Verdades sobre a natureza real da batalha que ele estava enfrentando. Verdades sobre armas espirituais que ele nem sabia que existiam. E mais importante, verdades sobre sua identidade em Cristo que o inimigo havia conseguido esconder dele por todos esses anos. Marcus descobriu que não era um fracasso espiritual. Ele era um alvo. Não era fraco demais para a vitória. Ele estava lutando sem entender as regras da guerra. O que aconteceu nos meses seguintes desafiou tudo o que ele pensava saber sobre libertação espiritual. E está prestes a desafiar tudo o que você pensa saber também. Porque a verdade é esta: você não é viciado em pornografia. Você não é escravo do dinheiro. Você não está preso à luxúria ou à ira ou ao orgulho. Você está sob ataque espiritual. E uma vez que você entende isso, tudo muda. Mas primeiro, preciso te mostrar exatamente como esse ataque funciona. Como o inimigo construiu uma fortaleza na sua mente. E por que todas as suas tentativas de libertação falharam até agora. A resposta vai te chocar. Aqui está a verdade que ninguém te contou sobre por que você continua falhando. O inimigo não está interessado apenas em te fazer pecar de vez em quando. Ele tem um plano muito mais sinistro. Ele quer construir uma fortaleza na sua mente. Um sistema de pensamento tão sólido, tão bem estruturado, que você nem perceba que está preso. 2 Coríntios 10:4 nos revela algo revolucionário. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Fortalezas.
Não tentações ocasionais. Não deslizes esporádicos. Fortalezas. Estruturas mentais fortificadas que o inimigo constrói na sua mente ao longo de anos, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Marcos descobriu isso da maneira mais dolorosa possível. Durante 15 anos, ele pensou que estava lutando contra a luxúria. Mas, na verdade, o inimigo havia construído uma fortaleza completa na mente dele. Uma estrutura complexa de mentiras que funcionava como uma prisão perfeita. A primeira camada dessa fortaleza era a mentira da identidade. Você é um viciado, sussurrava o inimigo. Isso é quem você é. Aceite. Pessoas como você não mudam. Marcus acreditou nessa mentira por tanto tempo que ela se tornou sua identidade principal. Não mais Marcus, o homem de negócios. Não mais Marcus, o pai. Mas Marcus, o viciado que às vezes tentava ser religioso. A segunda camada era a mentira da impossibilidade. Você já tentou tudo. Nada funciona para você. Deus pode libertar outros, mas você é caso perdido. Essa mentira era especialmente devastadora porque tinha evidências. Afinal, ele realmente havia tentado muitas coisas e realmente havia falhado muitas vezes. A terceira camada, a mais cruel, era a mentira do abandono divino. Se Deus realmente te amasse, você já estaria livre. O fato de ainda estar lutando prova que Deus te rejeitou. Você pecou demais. Foi longe demais. Esta mentira cortava mais fundo que qualquer outra, porque atacava o próprio coração da fé. Mas existe uma quarta camada, que é a mais perigosa de todas. A mentira do controle. Você pode administrar isso. Pode manter sob controle. Ninguém precisa saber. Você pode ser espiritual na igreja e satisfazer seus desejos em privado. Deus entende suas necessidades. Essas 4 mentiras, trabalhando juntas, criaram uma fortaleza aparentemente impenetrável na mente de Marcos, e talvez na sua também. Mas aqui está o que o inimigo não quer que você saiba. Essas fortalezas, por mais sólidas que pareçam, têm uma fraqueza fatal. Elas são construídas sobre mentiras. E mentiras, não importa quão bem elaboradas, não podem resistir à verdade de Deus quando aplicada corretamente. O problema é que a maioria das pessoas tenta destruir fortalezas espirituais com métodos carnais. É como tentar derrubar um castelo medieval com um martelo de brinquedo. Você pode bater o dia inteiro e não fazer nenhum arranhão. Marcos tentou força de vontade. Bateu na fortaleza com determinação pessoal. Resultado? 0. Tentou mudanças de ambiente. Mudou de igreja, mudou de trabalho, até mudou de cidade por um tempo. Mas levou a fortaleza junto, porque ela estava na mente dele, não nas circunstâncias externas. Tentou métodos religiosos, jejum, oração, leitura bíblica intensiva. E embora essas coisas sejam importantes, sem entender a natureza da batalha espiritual, elas se tornam apenas rituais vazios que o inimigo facilmente contorna. Tentou accountability groups, confessou seus pecados para outros homens, esperando que a transparência trouxesse liberdade. Mas confissão sem revelação divina é apenas terapia humana. Pode aliviar temporariamente a culpa, mas não destrói fortalezas. A frustração de Marcos cresce a cada tentativa falhada. E com a frustração veio algo ainda pior: desespero espiritual. Ele começou a acreditar que talvez fosse um daqueles casos impossíveis que nem mesmo Deus poderia resolver. Foi então que ele cometeu o erro mais perigoso que um cristão pode cometer. Ele parou de lutar. Não parou de ir à igreja. Não parou de orar. Mas parou de acreditar que a vitória era possível para ele. E quando você para de acreditar na possibilidade de vitória, você automaticamente se rende à derrota permanente. O inimigo celebrou. 15 anos de trabalho meticuloso haviam dado resultado. Marcos estava completamente neutralizado como uma ameaça ao reino das trevas. Ainda era religioso, ainda parecia cristão por fora, mas por dentro havia se tornado um prisioneiro resignado. Mas Deus... Essas 2 palavras mudaram tudo. Porque enquanto Marcos desistiu de si mesmo, Deus nunca desistiu de Marcos. E na noite mais escura da alma dele,
Quando parecia que não havia mais esperança, Deus começou a fazer algo que Marcos nem imaginava ser possível. Deus começou a demolir a fortaleza. Não com métodos humanos que Marcos havia tentado, mas com armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A primeira arma que Deus usou foi a mais inesperada. Não foi oração, não foi jejum, não foi força de vontade renovada. Foi algo que Marcos nunca esperou. Algo que mudou fundamentalmente como ele via a si mesmo e sua batalha. E essa arma está disponível para você agora mesmo. Mas primeiro, você precisa entender por que tudo o que tentou até agora falhou. Precisa ver sua prisão mental exatamente como ela é. Só então poderá usar as armas certas para demolir as paredes que te mantêm cativo. Porque a verdade é esta. Você não precisa viver o resto da vida lutando contra os mesmos pecados. Não precisa aceitar a derrota como seu destino. Não precisa se conformar com um cristianismo de segunda categoria onde você é salvo, mas nunca verdadeiramente livre. A liberdade que Jesus prometeu é real, é possível e está ao seu alcance. Mas você precisa parar de lutar como Marcos lutou e começar a guerrear como Jesus ensinou. O que aconteceu na vida de Marcos nos meses seguintes vai revolucionar sua compreensão de guerra espiritual para sempre. Prepare-se para o que vou revelar, porque vai virar sua compreensão de cabeça para baixo. Marcos descobriu algo que mudou tudo. Algo tão simples que parece óbvio, mas tão revolucionário que a maioria dos cristãos nunca entende. Ele não precisava quebrar as correntes. As correntes já estavam quebradas. Deixe isso penetrar por um momento. Jesus não morreu na cruz para que você pudesse ter uma chance de ser livre. Ele morreu para te declarar livre. Não um dia você será livre se fizer tudo certo, mas você já é livre. Colossenses 2,15 diz algo extraordinário. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Tempo passado. Já aconteceu. A vitória não é algo que você precisa conquistar. É algo que Jesus já conquistou, e você precisa apropriar. Marcos estava lutando para quebrar correntes que Jesus já havia quebrado. Estava tentando ganhar uma guerra que Jesus já havia vencido. Estava buscando uma libertação que Jesus já havia comprado com sangue. A revelação veio como um raio numa noite de tempestade. Marcos estava lendo Romanos 6 pela milésima vez. Mas desta vez foi diferente. As palavras saltaram da página como se tivessem vida própria. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Para que não sirvamos ao pecado como escravos. Não para que possamos tentar não servir. Não para que tenhamos uma chance de não servir. Mas para que não sirvamos. Definitive. Final. Completo. De repente, Marcos entendeu. Ele não era um viciado tentando ser livre. Ele era um homem livre que havia sido enganado a acreditar que ainda era escravo. A fortaleza na sua mente não tinha poder real sobre ele. Ela só funcionava enquanto ele acreditasse nas mentiras que a sustentavam. Foi como acordar de um pesadelo e perceber que você está seguro na sua cama. O pesadelo parecia real. O medo era genuíno, mas nenhum dos monstros poderia realmente te machucar. Eles só tinham o poder que você lhes dava através do medo. Marcos percebeu que por 15 anos havia estado numa prisão com a porta aberta, acreditando que estava trancado. Havia aceitado a identidade de prisioneiro quando sua verdadeira identidade era de filho livre. Mas aqui está a parte que vai te surpreender ainda mais. A chave para sua liberdade não está em lutar mais forte contra a tentação. Está em algo completamente diferente. Algo que a maioria das igrejas não ensina, porque é simples demais, poderoso demais, revolucionário demais. A chave está na renovação da mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos havia passado 15 anos tentando modificar seu comportamento, mas Deus queria renovar sua mente. E quando sua mente foi renovada com a verdade sobre sua identidade em Cristo,
o comportamento mudou automaticamente. Aqui está como funcionou na prática. Toda vez que a tentação vinha, em vez de lutar contra ela com força de vontade, Marcos simplesmente declarava a verdade sobre quem ele era. Eu não sou um viciado. Eu sou filho de Deus. Eu não sirvo ao pecado como escravo. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. No início, parecia estranho, até hipócrita, porque ele não sentia como se fosse verdade. Mas Deus não te pede para sentir a verdade primeiro. Ele te pede para declarar a verdade primeiro. E os sentimentos seguem. Algo extraordinário começou a acontecer. As tentações que antes pareciam irresistíveis começaram a perder força. Não porque Marcos estava lutando mais forte contra elas, mas porque ele estava concordando com Deus sobre sua verdadeira identidade. Mas isso foi só o começo, porque Deus queria fazer mais do que apenas libertar Marcos do vício. Ele queria transformá-lo numa arma poderosa contra o reino das trevas. E para isso, Marcos precisava aprender não apenas sobre sua identidade, mas sobre sua autoridade. Você vê, o inimigo não te ataca porque você é fraco. Ele te ataca porque você é perigoso. Ele sabe algo sobre seu potencial em Cristo que talvez você mesmo não saiba. E ele fará qualquer coisa para te manter ignorante da autoridade que Jesus te deu. Marcos descobriu que não era apenas livre do pecado. Ele tinha autoridade sobre os demônios que o haviam atormentado. Autoridade para fechar portas que havia aberto através de anos de transigência. Autoridade para destruir não apenas suas próprias fortalezas, mas para ajudar outros a encontrar a mesma liberdade. A vida de Marcos se tornou uma demonstração do poder transformador do Evangelho. Sua esposa notou a mudança imediatamente. Seus filhos sentiram que o pai estava realmente presente pela primeira vez em anos. Seus negócios floresceram porque sua mente estava clara e focada. Mas o mais importante, Marcos descobriu que havia nascido para ser um libertador. Deus havia permitido que ele passasse 15 anos na prisão não para puni-lo, mas para equipá-lo a ajudar outros prisioneiros a encontrar o caminho da liberdade. E agora chegou sua vez de aplicar essas mesmas verdades na sua vida. Porque tudo o que funcionou para Marcos vai funcionar para você também. Mas primeiro, você precisa tomar uma decisão que vai determinar o resto da sua jornada espiritual. Uma decisão que não pode ser adiada. Uma decisão que vai ou te manter na prisão para sempre, ou te lançar numa liberdade que você nem sonhava ser possível. Chegamos ao momento da verdade. Você ouviu a história de Marcos. Viu como ele passou de prisioneiro resignado a guerreiro vitorioso. Entendeu que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra fortalezas mentais construídas por mentiras. Agora você tem uma escolha a fazer. E essa escolha vai determinar se você passa o resto da vida lutando contra os mesmos inimigos ou se você se apropria da vitória que Jesus já conquistou para você. A primeira opção é continuar como sempre fez. Continuar tentando quebrar correntes que Jesus já quebrou. Continuar lutando para ganhar uma guerra que ele já venceu. Continuar aceitando a identidade de escravo quando sua verdadeira identidade é de filho livre. Se escolher essa opção, nada mudará. Daqui a 5 anos, você ainda estará assistindo vídeos sobre liberdade. Ainda estará prometendo a Deus que vai mudar. Ainda estará carregando a vergonha e a culpa que o inimigo usa para te manter preso. A segunda opção é decidir, aqui e agora, que chega. Chega de aceitar mentiras sobre sua identidade. Chega de lutar com armas carnais contra inimigos espirituais. Chega de ser um prisioneiro resignado quando Jesus te declarou livre. Se escolher essa segunda opção, sua vida vai começar a mudar dramaticamente. Não instantaneamente, mas consistentemente. Porque você vai começar a concordar com Deus sobre quem você realmente é. E mentiras não podem coexistir com verdade declarada em fé. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Esta não é uma fórmula mágica. Não é um mantra que você repete para conseguir o que quer. É uma realidade espiritual que você abraça pela fé, mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário. Marcus levou 6 meses para ver mudanças significativas. Houve momentos de dúvida. Momentos em que parecia que nada estava funcionando. Momentos em que o inimigo sussurrava que ele estava se enganando, que era tudo fantasia religiosa. Mas Marcus havia tomado uma decisão irrevogável.
Ele não ia mais concordar com mentiras sobre sua identidade. Não importava como se sentisse. E essa decisão se tornou o ponto de virada da sua vida. A verdade é que o inimigo não pode te forçar a pecar. Ele só pode te enganar a escolher o pecado. E quando você para de concordar com as mentiras que ele usa para te manipular, o poder dele sobre sua vida se quebra automaticamente. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de revelação sobre sua verdadeira identidade. Não precisa tentar mais. Você precisa crer mais. Não precisa lutar mais forte. Você precisa descansar mais profundamente na vitória que Jesus já conquistou. Então, qual vai ser sua escolha? Você vai continuar sendo um prisioneiro que acredita estar livre aos domingos, mas volta para a cela todas as segundas-feiras? Ou você vai se levantar como o guerreiro que Deus sempre pretendeu que você fosse? Se você escolher a liberdade, preciso te dar algumas armas práticas que Marcos usou para demolir as fortalezas na mente dele. Armas que funcionaram para ele e vão funcionar para você também. Primeira arma: declaração de identidade. Todo dia, quando acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai declarar quem você é em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que vencedor. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em mim. Segunda arma: renovação da mente. Toda vez que uma mentira vier à sua cabeça, você vai substituí-la imediatamente por uma verdade bíblica. Não vai debater com a mentira. Não vai tentar analisá-la. Vai simplesmente declará-la como mentira e substituí-la por verdade. Terceira arma: oração de autoridade. Quando a tentação vier, em vez de implorar a Deus para te ajudar, você vai exercer a autoridade que Ele te deu. Eu resisto a você, Satanás, no nome de Jesus. Eu comando que toda fortaleza mental seja destruída pelo poder do sangue de Cristo. Quarta arma: comunhão com outros guerreiros. Marcos descobriu que não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de outros homens que entendessem a natureza espiritual da batalha e pudessem lutar junto com ele. Isolamento é uma das armas favoritas do inimigo. Quinta arma: propósito renovado. Marcos parou de viver apenas para si mesmo e começou a viver para ajudar outros prisioneiros a encontrar liberdade. Quando você tem um propósito maior que seu próprio conforto, as tentações perdem muito de seu poder. Estas não são sugestões opcionais. São armas de guerra espiritual. E guerra exige disciplina, consistência, comprometimento total com a vitória. Marcos usou essas armas todos os dias durante 6 meses. Nos primeiros 2 meses, parecia que nada estava mudando. Na verdade, às vezes parecia que as coisas estavam piorando porque o inimigo intensificou os ataques quando percebeu que Marcos estava usando armas de verdade. Mas Marcos não desistiu. Ele havia tomado uma decisão de que preferia morrer lutando como guerreiro do que viver resignado como prisioneiro. E essa decisão fez toda a diferença. No terceiro mês, as correntes começaram a se afrouxar. No quarto mês, algumas caíram completamente. No quinto mês, Marcos estava experimentando uma liberdade que não sentia há 15 anos. E no sexto mês, ele havia se tornado um libertador de outros prisioneiros. Hoje, 5 anos depois, Marcos lidera um ministério que já ajudou centenas de homens a encontrar a mesma liberdade. Ele não é perfeito. Ainda enfrenta batalhas. Mas agora luta como vencedor, não como vítima. E você? Qual vai ser sua história? Vai continuar sendo uma estatística de derrota espiritual? Ou vai se tornar um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho? A escolha é sua. Mas preciso te avisar de algo. Se você não tomar essa decisão hoje, se não se comprometer agora mesmo com sua liberdade, a tendência natural é voltar aos velhos padrões. O inimigo vai sussurrar que você pode pensar sobre isso depois. Que não precisa se comprometer agora. Que tem tempo para decidir. Mas você sabe que isso é mentira. Você já adiou essa decisão quantas vezes? Quantas oportunidades de mudança real você deixou passar? Quantos anos você vai continuar prometendo a si mesmo que ano que vem vai ser diferente? Marcos tomou sua decisão numa noite de desespero total. Você não precisa esperar chegar a esse ponto. Pode tomar sua decisão agora.
com lucidez mental e determinação espiritual. Se você está pronto para deixar de ser prisioneiro e se tornar guerreiro, eu quero que faça algo. Quero que ore comigo, em voz alta, com fé genuína, como se sua vida dependesse dessa oração. Porque provavelmente depende. Pai, eu reconheço que tenho vivido como prisioneiro quando tu me declaraste livre. Tenho concordado com mentiras sobre minha identidade quando tu me chamas de filho. Hoje, eu escolho a liberdade. Escolho lutar com suas armas, não com minha força. Escolho crer na vitória que Jesus conquistou, não nas mentiras que o inimigo sussurra. Quebrou agora todo acordo com o pecado, toda aliança com a derrota, toda aceitação da mediocridade espiritual. Declaro que sou mais do que vencedor através daquele que me amou. Declaro que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em mim. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo mudou no mundo espiritual. Fortalezas começaram a ruir. Correntes começaram a se afrouxar. A liberdade que parecia impossível se tornou inevitável. Mas agora vem a parte mais importante. Você precisa agir de acordo com sua nova identidade. Precisa usar as armas que te dei todos os dias. Precisa se cercar de outros guerreiros que vão lutar junto com você. E precisa entender que isso é apenas o começo. A liberdade é o primeiro passo. O próximo passo é se tornar um libertador de outros. Porque você não foi liberto apenas para seu próprio benefício. Você foi liberto para se tornar uma arma nas mãos de Deus contra o reino das trevas. Há milhões de pessoas como Marcos estava, presas, desesperadas, resignadas com a derrota. Elas precisam ver que a liberdade é possível. Precisam de alguém que entenda suas batalhas porque já esteve lá. Precisam de você. Marcos tomou sua decisão numa noite de desespero total. Você não precisa esperar chegar a esse ponto. Pode tomar sua decisão agora, com lucidez mental e determinação espiritual. Se você está pronto para deixar de ser prisioneiro e se tornar guerreiro, eu quero que faça algo. Quero que ore comigo, em voz alta, com fé genuína, como se sua vida dependesse dessa oração. Porque provavelmente depende. Pai, eu reconheço que tenho vivido como prisioneiro quando tu me declaraste livre. Tenho concordado com mentiras sobre minha identidade quando tu me chamas de filho. Hoje, eu escolho a liberdade. Escolho lutar com suas armas, não com minha força. Escolho crer na vitória que Jesus conquistou, não nas mentiras que o inimigo sussurra. Quebro agora todo o acordo com o pecado, toda a aliança com a derrota, toda a aceitação da mediocridade espiritual. Declaro que sou mais do que vencedor através daquele que me amou. Declaro que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em mim. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo mudou no mundo espiritual. Fortalezas começaram a ruir, correntes começaram a se afrouxar. A liberdade que parecia impossível se tornou inevitável. Mas agora vem a parte mais importante. Você precisa agir de acordo com sua nova identidade. Precisa usar as armas que te dei todos os dias. Precisa se cercar de outros guerreiros que vão lutar junto com você. E precisa entender que isso é apenas o começo. A liberdade é o primeiro passo. O próximo passo é se tornar um libertador de outros, porque você não foi liberto apenas para seu próprio benefício. Você foi liberto para se tornar uma arma nas mãos de Deus contra o reino das trevas. Há milhões de pessoas como Marcos estava, presas, desesperadas, resignadas com a derrota. Elas precisam ver que a liberdade é possível. Precisam de alguém que entenda suas batalhas porque já esteve lá. Precisam de você. Então minha pergunta final é esta. Você vai apenas buscar sua própria liberdade? Ou vai se tornar um instrumento de liberdade para outros? Se sua resposta é sim, se você está pronto para ser não apenas livre, mas um libertador, então sua verdadeira jornada está apenas começando. E eu prometo que será a aventura mais perigosa, mais emocionante e mais significativa da sua vida. Porque não há nada mais parecido com Jesus do que libertar cativos e proclamar liberdade aos prisioneiros. Que Deus te abençoe nesta nova jornada. Que Ele te dê coragem para lutar.
sabedoria para usar suas armas e compaixão para ajudar outros prisioneiros a encontrar o mesmo caminho da liberdade. A guerra é real, mas a vitória é garantida para aqueles que lutam com as armas certas, na autoridade certa, com a identidade certa. Vá e seja livre. E depois vá e liberte outros.